costumo dizer, há muitas vezes esse problema de comunicação. E eu entendi, como alguém que fui criado aos pés de alguém da área da comunicação, da propaganda, fui criado a minha vida inteira com meu pai, além de pastor, trabalhando com propaganda, trabalhei em agência de publicidade, fiz uma faculdade, apesar de não ter concluído, porque o Senhor me chamou antes para o ministério, mas fiz e trabalhei em agência de publicidade, tudo nessa área. Eu sei a importância da comunicação. E eu entendi que o Senhor estava me treinando para esse momento aqui. Porque às vezes o que falta é a comunicação. Então hoje, quando eu ilustro para você aqui, eu poderia vir aqui e pregar, mas quando eu faço essa ilustração, essa encenação, eu quero deixar muito claro e comunicar para você essa verdade. Porque essa mensagem precisa ficar claro. As pessoas precisam entender de fato que o caminho que ela está trilhando é um caminho de morte. O Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, tem um testemunho dele onde ele conta que um dia, ele muitos anos pregando na televisão, e ele disse que um dia ele encontrou um cara bêbado, caindo de bêbado, que reconheceu ele. E o cara bêbado virou para ele bêbado e disse assim: Billy Graham, eu escuto você há mais de 10 anos na televisão, as suas pregações, eu amo as suas pregações, bêbado. Ele disse que naquele dia ele ficou em crise. Ele falou: como que esse cara está me escutando há 10 anos e ele continua bêbado? Ele falou: alguma coisa está errado no recado que eu estou dando. E ele disse que a partir daquele dia ele tomou uma decisão. Ele falou: as pessoas podem até ir para o inferno, mas no que depender de mim, elas não vão em paz. Porque a verdade que precisa ser dita, eu vou dizer. Porque a verdade liberta. Fala comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é a verdade? A verdade é que aqueles que vivem na prática do pecado, que não entregaram a vida para Jesus, não se arrependeram, não nasceram de novo, eles estão condenados à morte. É assim que eu estava há 20 anos atrás, condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que o diabo, que é o inimigo das nossas almas, em alguns textos fala, em outro Pedro diz que ele é como um leão que ruge, que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa alisar, fazer um carinho, dar um doce? Não, a quem possa devorar, tragar. E João 10:10 fala que ele, o ladrão, veio senão para roubar, matar e destruir. Fale para alguém perto de você: o diabo não mudou. Ele continua roubando, matando e destruindo. Agora, sabe como é que ele faz isso? Como eu falei aqui no ano passado, ele faz isso através daquilo que pode matar, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então a estratégia do diabo, ela não mudou desde o Éden. Qual que é a estratégia do inimigo lá no Éden? Olha o que diz Gênesis no capítulo 3, lá no início de tudo, a queda. Nós temos aqui esse momento. A partir do verso 1 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela, a gente sabe que aqui o diabo, usando a serpente, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A primeira coisa que o diabo faz aqui para roubar, matar e destruir, coloca em xeque os mandamentos de Deus. Então ele diz assim: Deus realmente diz que você tem que se guardar para o casamento? Deus realmente diz que você não pode mentir, nem uma mentirinha? Deus realmente, né? Então ele começa a colocar em xeque os mandamentos de Deus. Aí a mulher responde: podemos comer do fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Diga comigo: morrerão. Eles morreram imediatamente? Morreram imediatamente? Não, mas eles estavam condenados no corredor da morte. O condenado à cadeira elétrica, ele não morre imediatamente, ele recebe uma sentença. Condenado à morte. E leva um tempo, às vezes anos, para ele ser executado.
Leva um tempo que ele fica no corredor da morte à espera daquele momento em que ele vai ser executado. Então, o caminho do pecado normalmente não é uma morte instantânea. Meu pastor disse que o problema é porque o salário do pecado não é pago na hora, senão talvez as pessoas tivessem mais, fosse que nem a Ananias e Safira, né? Pecou, já morreu, mas Deus não faz assim, sabe por quê? Porque Ele nos dá a oportunidade, graças a Deus, senão eu tinha morrido antes, irmão. Amém ou não? Mas enquanto você está no corredor da morte, você tem a chance de ser liberto dele, em nome de Jesus. E é isso que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Aí olha só o que a serpente responde: é claro que vocês não morrerão. O diabo continua dizendo para as pessoas: é claro que vocês não morrerão. É claro que você pode fazer, viva a vida, né? Seja o que você quer ser. Não é esse o recado do diabo aí fora? E às vezes dentro também, né? Se a gente não tomar cuidado. E aqui ele está dizendo isso: é claro que você não vai morrer. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu, diga comigo, viu, que a árvore era linda e que seu fruto parecia, fala comigo, parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. E eu complemento aqui nas minhas palavras: e deu ruim. Deu ruim ou não deu? Sabemos que deu ruim ou não? Aqui você percebe claramente o engano do diabo. O fruto parecia. Fale para alguém perto de você: cuidado com aquilo que parece. Parece muito bom, mas é fake news.